Graça e paz a todos. Hoje estou dando início a mais um estudo bíblico. É sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo tinha uma preocupação a mais com essa cidade, que era a principal cidade comercial da Grécia, mas era também conhecida como centro da luxúria e imoralidade, por causa dos templos que lá existiam. Principalmente o templo de Afrodite, que tinha no culto adoração por meio da prática de atos sexuais entre adoradores. Por causa disso, Paulo deu fortes conselhos e avisos referentes à conduta moral dos coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja em Coríntios era muito abençoada. Deus a capacitou com todas as espécies de dons espirituais e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Paulo agradecia a Deus por isso, principalmente porque eles viviam cercados de luxúria e depravação moral, o que poderia contribuir para a queda deles. Acredito que por isso Deus tenha os capacitado tanto, mas a igreja tinha alguns problemas que Paulo procurava corrigir. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, e eu de Cristo. Uma das coisas que Jesus ensinou foi que toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistiria. E a igreja de Coríntios estava correndo esse risco, porque estava havendo divisões entre seus membros. Uns diziam que era de Paulo e outros diziam que era de Apolo. Apolo era um grande orador com um grande conhecimento das Escrituras. Ele ministrou por um tempo em Corinto, mas se afastou, talvez por causa dessa divisão na igreja. Infelizmente, é isso que está acontecendo na igreja de Deus nos dias de hoje. Várias pessoas estão colocando seus líderes acima de Jesus, dizendo: esse é meu pastor, e o seguem cegamente. Por isso, existem tantas denominações, cada uma representando o pensamento desses líderes. E, como consequência, a igreja está enfraquecida, distante do Evangelho de Jesus e seus membros vazios do Espírito de Deus. Tudo isso porque se converteram a seus líderes e às suas denominações, e não ao nosso Senhor Jesus. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio,
para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o verdadeiro pastor. Pertencemos a Ele e a Ele servimos. Ninguém conseguirá a salvação se não for por intermédio dele. Então, como dizem sou de fulano? Os que são verdadeiramente de Deus falam o que é de Deus e não o que é deles, porque a sabedoria dos homens é nada para Deus. É por isso que Deus nos capacita para a sua obra, porque a obra pertence a Ele. Nós somos apenas instrumentos de que Deus se utiliza para o propósito que Ele tem na vida de cada um. Logo, o que podemos ou sabemos, devemos nos lembrar de que Deus já capacitou até uma jumenta para falar. Se já assim o fez, pode nos usar, visto que já falamos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Os que são do mundo não conseguem entender o plano de salvação de Deus por intermédio da nossa fé em Jesus. Eles estão limitados pelos seus sentidos, por isso não conseguem entender as coisas espirituais. A consequência é não crerem nelas, mas nós rompemos essa barreira com a nossa fé e acreditamos mesmo sem ver, e graças a essa fé seremos salvos. O reino de Deus é espiritual e só quem é espiritual pode alcançar esse reino. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A fé que temos veio pela pregação das Escrituras, porque, se não tivéssemos ouvido, não poderíamos conhecer o nosso Salvador e nele crer. Fomos chamados por causa de nossa fé em Jesus, que ressuscitou dos mortos e está à destra do Pai. Isto é loucura para os que são do mundo, porque os que são do mundo não creem em uma vida posterior a esta. Os judeus se escandalizavam porque não creram que Deus poderia se encarnar e viver ao lado dos homens. Eles não creram porque a sabedoria deles exigia provas, mas nós, que somos da fé, simplesmente cremos. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém,
por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. As características dos que são de Deus é a simplicidade, a humildade, a mansidão e a necessidade de estar na presença de Deus. Atributos que para os que são do mundo são inaceitáveis, porque eles procuram ser autossuficientes, poderosos e sábios. Acham-se o próprio Deus, mas o que eles não sabem é que Deus existe e não precisa deles. Nós é que precisamos dele, porque quem é autossuficiente é ele, que faz o que bem quiser e não precisa de ninguém. Quem é poderoso é ele, que criou os céus, a terra e tudo que nela existe. Ele é que é sábio, é ele que tem o conhecimento de tudo e humilha os que acham que sabem alguma coisa. Ele não precisa dessas pessoas que se julgam tão capacitadas e autossuficientes, porque quem nos capacita é ele. Deus, que é os simples, humildes, que precisam dele, que se humilham diante dele e que a ele obedecem. Bem, chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ver. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.